Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Muito bom poder estar aqui mais uma vez, dessa vez para gravar apenas uma reflexão, amém? E o meu desejo é que você faça isso, que você possa refletir neste texto que diria que é o texto mais conhecido que existe, da Palavra de Deus, mas que hoje eu quero refletir algo com você, para que você possa sondar o seu coração, amém? O texto que eu quero refletir com você é apenas o versículo 16 de João 3, ou seja, é o famoso, bom e conhecido João 3,16, amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado pelo seu texto, obrigado, Senhor, pela sua sagrada escritura, obrigado, Pai, por saber que o Senhor se revela a nós através deste livro, Senhor, através daquilo que o Senhor mesmo deixou para que pudéssemos conhecer a respeito do Senhor, sobre os seus propósitos e os seus planos para toda a humanidade, Pai. Obrigado, Senhor, que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Eu quero refletir com você, na verdade, a primeira parte desse versículo, que diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Veja só, queridos, muitas vezes nós acreditamos, ou fomos ensinados, que a salvação é a libertação do pecado ou a continuação da vida cristã através da santificação, entende? E eu estou aqui para refletir com você justamente o contrário, para tentar mostrar para você que a salvação não é apenas a libertação do pecado ou a experiência de buscar uma vida santificada, entende? Mas o que eu quero refletir com você é o seguinte: é que a salvação que Deus nos oferece, que o Senhor nos deu a partir do seu Filho único, na verdade é a total, é a plena libertação do nosso eu para estarmos numa união plena com Ele mesmo, entende? A salvação, a experiência que nós temos da salvação tem a ver, sim, com a libertação do pecado e com uma vida santificada. Mas a salvação, na verdade, significa o que, queridos? Que o Espírito do Senhor, que o Espírito de Deus nos colocou em um contato direto com Ele mesmo. Entende? O que nos leva a vibrar com algo que a vibrar e a se alegrar com algo que é muito maior, infinitamente maior do que eu mesmo. Entende? Envolvendo a entrega do próprio Deus para nos salvar. Por isso que eu quero chamar a sua atenção na primeira parte do versículo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Entende? Então, Ele se entregou a nós na pessoa do seu Filho. Ele deu a si mesmo, para mim e para você, na pessoa do seu Filho unigênito. Entende? Dizer que eu e você somos chamados para ensinar sobre a santidade, falar sobre santificação, na verdade, pode ser considerado como algo semelhante a ficar rodando em círculos, entende? Na verdade, eu e você somos chamados a anunciar, a proclamar Jesus, o Filho unigênito de Deus. Entende? O fato dele nos salvar do pecado e nos tornar santos, na verdade, é consequência da sua própria entrega pessoal a mim e a você na pessoa
de Jesus. Entende? Entenda uma coisa, a entrega nunca produz a consciência do seu próprio esforço. Entende o que isso quer dizer? A entrega nunca produz consciência do seu próprio esforço. Ou seja, quando a gente de fato decide entregar algo, a gente não fica em cima ou preocupado ou pensando na consequência daquilo que nós vamos fazer, no nosso esforço. Entende? Porque na verdade eu e você ficamos presos por aquele ou por aquilo que nós decidimos nos entregar. Entende? Então assim, o Senhor, o nosso Deus, Ele se entregou por mim e por você. Ele fez isso. E eu fico pensando assim, o quanto eu e você temos nos entregado a Ele, sem medir esforços. É isso que eu quero que você entenda. O Senhor não mediu esforços para se entregar na pessoa de Jesus, para mim e por você. Entende? Então assim, eu e você precisamos evitar ficar falando sobre uma entrega pessoal se a gente de fato não nos entregamos ou não nos entregarmos a Ele. Entende? Só quando eu e você decidirmos entregar a nossa vida sem se preocupar com esforço, com circunstâncias, com situações, de fato a gente vai entender o que Ele fez por nós. Entende? Você nunca saberá o preço dessa entrega, o quão valiosa foi essa entrega, entendeu? Enquanto você não entender essa primeira parte do versículo de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único. Ele deu por amor, por amar tanto o que Ele tinha de melhor. Ele mesmo, na pessoa de Jesus. Entende? Isso é tão importante porque isso mostra, evidencia, sabe o que, queridos? Que Deus, Ele se entregou de maneira absoluta por mim e por você. Ou seja, que Deus, Ele se deu de modo pleno, de modo integral. Na nossa entrega diária a Deus, eu e você precisamos ter a mesma atitude, a mesma iniciativa, nos entregar de maneira plena, não parcial. Você consegue parar agora e pensar como que tem sido o seu relacionamento com Deus nesses dias? Será que você tem aproveitado esse momento e se entregado de maneira plena, absoluta, total? Porque hoje a gente está vivendo um isolamento, hoje a gente está vivendo um impeachment de sair às ruas. Nós estamos sendo impedidos de sair às ruas, a realizar as nossas tarefas, fazer o nosso trabalho, muitas vezes a passear, a ter um momento extra de lazer fora de casa. Então hoje nós estamos reclusos dentro do nosso próprio lar. Então hoje a gente não precisa, entre aspas, se preocupar com tantos afazeres, mas nós podemos nos preocupar sim com o quanto temos nos entregado a Deus. Ele se entregou de maneira plena e absoluta por mim e por você. Ele se deu plenamente por mim e por você. E eu e você. Entende? Eu e você nem levamos em conta as consequências da entrega quando entendemos a entrega que o próprio Deus fez na pessoa de Jesus, porque nós também estamos presos totalmente a Ele. Entende? Eu e você não levamos em conta as consequências da nossa entrega, da nossa dedicação, do nosso esforço a Ele, porque nós também estamos plenamente entregues
entregues a Ele da mesma forma, que Ele se entregou por nós. Esse deve ser o objetivo. Essa deve ser a nossa meta. Amém? Não ficarmos presos, não ficar considerando, questionando o quanto, a medida, a proporção que devemos nos entregar a Ele. Precisamos só nos lembrar de que Ele se deu por nós. Então, Ele também se prendeu a nós por amor. Por que eu e você não podemos também nos prender a Ele de maneira plena? Amém, queridos? Como que você tem se entregado? O que você tem entregado a Ele? Algo mínimo, parcial, ou de fato o seu melhor? Qual a prova, a demonstração de amor que você tem oferecido a Deus? A um Deus que se entregou, a um Deus que se deu por mim, por você, por amor, através do seu Filho Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, reflita sobre isso, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque realmente não dá para ficarmos parados, presos, paralisados, Senhor, ó Deus, quanto à nossa entrega a Ti. A Tua palavra, esse texto tão precioso, nos mostra que o Senhor se entregou a nós de maneira plena, de maneira absoluta, de maneira integral. E por isso, Senhor, nós deveríamos fazer o mesmo. Por esse mesmo princípio, por essa mesma razão, devemos nos entregar a Ti sem reservas, sem limitações, sem mais, sem porém, sem entretanto, Senhor. Nós devemos sim nos entregar de maneira plena a Ti, confiantemente ao Senhor. Que cada um que ouvir essa reflexão, Pai, possa pensar sobre isso. É tempo de a cada dia mais vencermos os limites, as barreiras dessa entrega. Precisamos a cada dia mais superar esses limites e nos ver, nos enxergar cada vez mais entregues ao Senhor, para que a Sua obra santificadora mude a nossa vida, para que a Tua obra venha de fato conduzir a nossa vida debaixo de uma santificação, debaixo de uma busca pela santidade. Entende, Senhor? À medida que eu e cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa reflexão, nos entregarmos a Ti, é isso que nós desejamos, que essa busca pela santificação seja algo recorrente, decorrente dessa entrega a Ti. Não uma busca, um esforço carnal, um esforço de uma maneira que a gente não vai conseguir alcançar sem antes nos entregar, Pai. É o que eu oro, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Que antes de buscar qualquer santificação, que eu venha de fato entregar o meu coração ao Senhor, para que o Senhor habite, para que o Senhor faça morada, para que o Senhor entre e faça as mudanças necessárias, para que eu venha glorificar e exaltar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, irmãos.